Jackie Robinson foi uma figura histórica fundamental nos Estados Unidos, não apenas por sua habilidade atlética no beisebol, mas também por seu papel crucial na luta pelos direitos civis. Aqui está um resumo da vida e legado de Jackie Robinson. Jackie Robinson nasceu no sul dos Estados Unidos, em 31 de janeiro de 1919, na pequena cidade de Cairo, na Geórgia, um lugar marcado pela pobreza e pelas duras leis de segregação racial conhecidas como leis Jim Crow. Filho de Mali e Jerry Robinson, Jack era o caçula de 5 irmãos. Pouco tempo depois de seu nascimento, o pai abandonou a família, forçando Mali a criar os filhos sozinha, com muito esforço e determinação. Em busca de uma vida melhor e menos opressiva, Mali decidiu se mudar com os filhos para a Califórnia, estabelecendo-se em Pasadena, um subúrbio de Los Angeles. Apesar de estarem longe do sul profundamente segregado, os Robinson ainda enfrentaram racismo em Pasadena, vizinhos que não queriam uma família negra no bairro, crianças brancas que os insultavam, portas de oportunidades constantemente fechadas. Mas havia uma diferença importante, e na Califórnia, havia também espaços para crescer, mesmo que fosse necessário lutar por eles. Desde pequeno, Jack demonstrava uma energia fora do comum e um talento atlético notável. Ele se destacava em qualquer esporte que praticasse, fosse futebol americano, basquete, atletismo ou beisebol. Era rápido, forte, acima de tudo, extremamente competitivo. Seu irmão mais velho, Mack Robinson, foi uma grande inspiração. Dele ganhou a medalha de prata nos 200 metros rasos nas Olimpíadas de Berlim em 1936, ficando atrás apenas de Jesse Owens. Jack cresceu vendo o irmão como um modelo a seguir, uma prova viva de que um jovem negro podia brilhar mesmo em um mundo que tentava impedi-lo. Aos poucos, Jack foi se tornando uma estrela nos esportes da escola e chamou a atenção de universidades. Acabou sendo aceito na Universidade da Califórnia em Los Angeles e UCLA, uma conquista rara para jovens negros na época. Lá, ele fez história ao se tornar o primeiro atleta da UCLA a receber letras esportivas em 4 modalidades diferentes, uma façanha impressionante em qualquer época, mas ainda mais significativa num contexto de racismo institucionalizado. Mas nem tudo foram vitórias. Jack acabou deixando a universidade antes de se formar, pressionado pelas dificuldades financeiras e pela necessidade de ajudar sua família. Ainda assim, o brilho de seu talento era inegável. Com a eclosão da Segunda Guerra Mundial, Jack foi convocado para o Exército dos Estados Unidos, onde serviu com disciplina, mas também com um espírito de resistência que viria a defini-lo. Durante seu tempo na base militar, Robinson enfrentou o mesmo tipo de racismo que conhecia desde a infância. Em um episódio marcante, recusou-se a se sentar no fundo de um ônibus militar segregado, mesmo sabendo que isso violava as regras informais de conduta racial da época. Por esse ato de coragem, foi preso e submetido a uma corte marcial, embora tenha sido absolvido. Esse incidente, embora pouco conhecido na época, revelava o que Jack Robinson realmente era, um homem que não se curvava diante da injustiça, mesmo quando isso colocava sua própria liberdade em risco. Esse espírito desafiador, disciplinado e moralmente firme seria exatamente o que ele precisaria anos depois, quando fosse escolhido para a missão de quebrar a barreira racial no beisebol profissional americano. A vida de Jack até aquele ponto já era uma história de superação. Mas o maior desafio ainda estava por vir, se ele enfrentaria esse desafio não apenas com seu talento atlético, mas com sua coragem moral e convicção inabalável. Até a década de 1940, o beisebol profissional nos Estados Unidos seguia uma regra não escrita, porém rígida, e jogadores negros eram proibidos de atuar nas ligas principais. Por conta do racismo institucionalizado, atletas afro-americanos competiam exclusivamente nas chamadas Ligas Negras, ou Negro Leagues, que eram times e campeonatos organizados paralelamente, muitas vezes com pouco recurso e visibilidade em comparação com as ligas brancas. Essa segregação começou a ser questionada durante a Segunda Guerra Mundial, quando a luta contra o fascismo no exterior evidenciava a hipocrisia do racismo dentro dos próprios Estados Unidos. Paralelamente, o talento extraordinário dos jogadores negros despertava a admiração dos fãs de beisebol, mesmo à distância.
Foi nesse contexto que um homem fez toda a diferença, Brent Hickey, então presidente executivo dos Brooklyn Dodgers. Hickey tinha uma visão progressista e uma coragem incomum para a época. Ele acreditava que o talento deveria ser o único critério para escolher jogadores, independentemente da cor da pele. Além disso, ele via no beisebol uma oportunidade de contribuir para a luta contra o racismo. Em 1945, Hickey assinou contrato com Jackie Robinson, que até então jogava pelo Kansas City Monarchs, uma das principais equipes das ligas negras. Robinson já era conhecido por sua habilidade atlética e por seu caráter firme e resiliente, qualidades que Hickey valorizava profundamente. No ano seguinte, Jack foi transferido para o time afiliado dos Dodgers na Liga Menor, o Montreal Royals, onde sua performance chamou a atenção da imprensa e do público. Sua habilidade no campo era impressionante, mas ele também teve que mostrar uma força emocional extraordinária para suportar o preconceito, as provocações e as ameaças que enfrentava diariamente. Finalmente, em 15 de abril de 1947, a espera terminou e Jack Robinson fez sua estreia pelos Brooklyn Dodgers da Major League Baseball, tornando-se oficialmente o primeiro jogador afro-americano da era moderna a atuar na MLB. Esse dia não foi apenas um marco no esporte, mas um momento histórico para os direitos civis nos Estados Unidos. Aos olhos de muitos, Jack não era apenas um atleta, ele era um símbolo de mudança. A coragem dele e de Hickey para quebrar uma barreira racial que parecia intransponível abriria caminho para uma nova era no beisebol e na sociedade americana. A chegada de Jack Robinson às grandes ligas em 1947 foi um marco histórico, mas também um dos momentos mais tensos e polêmicos da história do esporte americano. Ao quebrar a barreira racial, Jack não apenas entrava em um campo de beisebol, se ele entrava numa arena social repleta de preconceitos e hostilidades que poucos estavam dispostos a enfrentar. Desde o primeiro dia, Robinson foi alvo de insultos racistas, tanto dos torcedores adversários quanto de alguns companheiros de equipe que resistiam à mudança. Ele recebeu ameaças de morte anônimas, mensagens cruéis, e até mesmo tentou ser boicotado por outros jogadores que se recusavam a dividir o campo com um atleta negro. Em alguns jogos, sua segurança era uma preocupação constante, e a pressão psicológica era imensa. Dentro do time, embora Brent Hickey tivesse escolhido Robinson justamente por sua força de caráter, não faltaram episódios de resistência e preconceito. Mas Jack Robinson sabia que, para vencer essa batalha, precisaria manter a cabeça erguida e controlar suas emoções, mesmo diante da provocação mais dura. Ele seguiu um código pessoal de não revidar com violência ou palavras, focando em jogar o beisebol no mais alto nível possível, se foi isso que fez. Sua habilidade, rapidez, inteligência tática e determinação no campo começaram a falar mais alto que o preconceito. A cada jogo, Jack conquistava o respeito, primeiro cauteloso, depois cada vez mais aberto, dos colegas, adversários e da torcida. Sua performance excepcional ajudou os Dodgers a se tornarem um time competitivo e admirado. Em seu primeiro ano, 1947, Robinson foi premiado como o novato do ano, um reconhecimento impressionante para qualquer jogador, ainda mais para alguém que enfrentava tantas barreiras fora do campo. 2 anos depois, em 1949, ele recebeu o título de jogador mais valioso da Liga Nacional de MVP, consolidando sua posição como um dos maiores jogadores do beisebol. Além disso, Jack foi convocado para participar de 6 All-Star Games consecutivos, um feito que reforçou sua importância e talento na Major League Baseball. Mas o impacto de Robinson ia muito além das estatísticas. Sua carreira abriu o caminho para que outros atletas negros fossem gradualmente aceitos no esporte profissional, quebrando uma tradição injusta e ultrapassada de segregação racial. Jack Robinson não foi apenas um jogador de beisebol brilhante, ele foi um pioneiro corajoso que mudou para sempre a face do esporte americano e, com isso, ajudou a avançar a luta por igualdade e justiça nos Estados Unidos. Jack Robinson não foi apenas um jogador de beisebol, ele foi muito mais do que isso. Ele se tornou um símbolo vivo de coragem, dignidade e transformação social. Em uma época em que a raiva e o ódio facilmente dominavam os sentimentos diante do preconceito, Jack escolheu um caminho diferente e enfrentou o racismo com firmeza, mas sem jamais perder a compostura ou a humanidade.
Sua determinação para romper barreiras não se limitou aos campos de beisebol. Robinson entendeu que seu papel era maior, que sua luta não era só por ele mesmo, mas por todos aqueles que, antes dele, foram excluídos, desrespeitados e silenciados. Com cada passo, ele desafiava não só as regras implícitas do esporte segregado, mas também as estruturas profundas de uma sociedade marcada pela desigualdade racial. Ao abrir portas para jogadores negros nas grandes ligas, Jack Robinson quebrou um dos muros mais rígidos da segregação americana. Mas seu legado ultrapassou o esporte, ele se tornou uma inspiração para uma geração inteira de jovens e adultos que buscavam justiça e igualdade. Sua vida mostrou que a verdadeira mudança não precisa ser movida pelo rancor, mas sim pela coragem, pela integridade e pelo compromisso com os valores mais elevados da humanidade. A coragem de Jack Robinson ajudou a transformar o beisebol, de maneira profunda, ajudou a transformar a América. Hoje, sua história é lembrada não apenas por suas conquistas esportivas, mas por sua contribuição ao avanço dos direitos civis, servindo como um farol para todos que continuam a lutar contra a discriminação e pela dignidade humana. O legado de Jack Robinson nos lembra que, com coragem e integridade, podemos enfrentar qualquer desafio e transformar o mundo ao nosso redor. Que sua vida continue a inspirar gerações a lutar por um futuro onde todos tenham as mesmas oportunidades, dentro e fora dos campos. Obrigado por conhecer a história de um verdadeiro pioneiro. Jack Robinson.